Como eu sempre falo, Vitor, para se montar um time de futebol, não precisa só ter dinheiro, cara. Não é só com craque que você monta um time de futebol. É com monitoramento, com uma gestão, com profissionalismo, com uma organização, com uma estrutura. E isso eu posso falar porque eu tenho conhecimento disso. E é tanto que estamos montando uma estrutura dessa sem dinheiro. E você mesmo disse bem, nós temos hoje uma folha salarial de 22 milhões, no qual nós já temos uma grande receita para montar um grande time. E é dentro disso que nós estamos trabalhando. E você pode ter certeza que ainda vai cair esse valor mensal com uma grande equipe. Não tenha dúvida disso. O que eu peço para o corintiano, diferente do que está saindo em todas as redes sociais, internet, nós estamos estruturando o Corinthians de uma forma que ele sempre mereceu, de uma forma que tem que ser. Com jogadores que têm as nossas características, para que a gente possa voltar àquela identidade que nós tínhamos antigamente. E é assim que vai ser feito. Se fosse para montar um time, Vitor, eu já teria 3, 4 times pelo que já nos foi oferecido. Diferente do que falam, todo dia nos é oferecido no mínimo 10, 12, 15 jogadores, todos os dias, 24 horas. Nosso telefone não para, tanto o meu quanto do Rubens, do Rubão, não para. Então, se fosse para montar um time como era montado antigamente, nós já teríamos 3 times. E para mostrar para vocês a credibilidade da marca Corinthians, desse novo projeto de 3 anos de gestão da nossa equipe, todos querem jogar no Corinthians. Todos. A gente está passando uma credibilidade muito bacana de uma estrutura nova que nos são oferecidos grandes atletas. Dentro disso, nós estamos analisando um por um, pontualmente, com toda a sua minutagem, para que a gente não erre, Vitor. Então, a gente não vai aqui apresentar... A gente está vendo a ansiedade dos torcedores, assim como eu também. Sou torcedor também, eu tenho a minha ansiedade. Eu quero montar um time logo. Eu quero montar um time para me ganhar tudo. Eu quero voltar a sorrir, eu quero voltar a vibrar como eu sempre fiz. Para isso, eu tenho que ter uma estrutura. E hoje eu tenho a caneta na mão, Vitor. E com essa caneta a gente vai montar um grande time, você pode ter certeza disso. E o que eu peço para esse torcedor é que ele tenha um pouco de paciência. Nós não vamos chegar aqui com 20, 30 atletas como fazia antigamente. Não, a gente vai chegar aqui com 1, com 2, na sua posição, pontualmente, monitorado para que a gente não erre. E que tenha as características. E para que a gente possa ter também um custo muito melhor do que era antes. Ninguém aqui vai mais rasgar dinheiro, ninguém vai contratar atleta por indicação, por amizade. Eu não vou colocar ninguém na diretoria, tenho grandes amigos dentro do Corinthians, mas não vai trabalhar comigo pela amizade. A amizade do Augusto Melo é a partir do portão do Parque São Jorge para fora. Aqui dentro nós vamos ter pessoas técnicas, profissionais, assim como está tendo. Toda a nossa equipe, mais de 40 pessoas, não tivemos férias, não tivemos finais de ano, mal comemoramos com a nossa família, só que pela instituição, a nossa família também todas apaixonada, pelo profissionalismo, todos estão abrindo mão disso para que a gente possa fazer um Corinthians mais forte. A gente ouve falar muitas coisas, né? Mas ninguém sabe realmente o que acontece. Tudo certo, diferente do que muita gente fala, tudo conversado, Flamengo, Corinthians, empresário, tudo certo. Proposta, 5 anos de contrato, diferente de que muita gente fala, tá? Tudo pronto, só dependendo deles, um para o outro. Só que existe um limite. Era o meu foco, sempre deixei claro, nunca neguei isso. Era um atleta que eu gostaria de ver com a camisa do Corinthians, assim como eu tenho certeza que ele também quer, mas tem um limite. E eu não posso ficar esperando o tempo todo. E nós demos um limite. Até tal dia a gente espera. E é o que aconteceu. Depois dali, não é que eu tenho um plano B ou C, eu tenho um plano A e A, porque todos têm a mesma qualidade. O plano B, quando a gente fala, é que a gente tem que ir para o outro plano A. E o outro plano A está sendo monitorado, está sendo feito um trabalho em cima dele, e chegou num limite que a gente foi obrigado a desistir, porque eu não posso, daqui a pouco todo mundo se encaixa e eu fico sem ninguém. Então, a gente tinha realmente 3 peças sendo monitoradas, 3 centroavantes sendo monitorados, o Gabigol e mais 2, infelizmente, tem um prazo e a gente não pode esperar mais. Diferente de que muita gente fala, tá? Corinthians é um dos maiores clubes do mundo, o Corinthians tem condição de contratar qualquer atleta. Claro que dentro das nossas realidades brasileiras, mas hoje o futebol brasileiro está muito ali, de uma certa forma para nós é um absurdo, a gente hoje praticamente paga quase um salário europeu, né? Isso mostra a condição que nós temos. Então o Corinthians tem condição de contratar o Gabigol como qualquer outro atleta no nível, e é o que nós estávamos fazendo. Mas infelizmente chegou um limite,
E o Corinthians é o Corinthians. Todos querem vir jogar no Corinthians, mas o Corinthians é maior que todos. E é isso que daqui para frente todos vão ter que entender. O Corinthians não será mais usado como intermediário. Ninguém vai usar o Corinthians para se promover. O Corinthians hoje existe uma regra, existe uma diretoria, e essa regra vai ser cumprida. Teve algumas situações, tudo certo, está tudo... só falta o clube, né? Que também já estava acertado, tem documentos assinados. Houve algumas... Tem algumas coisas que a gente não pode falar, mas enfim, tá caminhando bem. A gente espera que se apresente o mais rápido possível. Falta pequenos detalhes, tá? Pequenos detalhes. Infelizmente a gente não pode falar ainda, mas está praticamente certo. Espero que dê tudo certo. Só falta o clube, mas jogador, empresário, família, enfim, financeiramente, tudo pronto. Pequeno detalhezinho do clube. Tem umas 3 peças que está adiantada, tem uns 3 atletas que está adiantado, mas infelizmente é aquilo lá. Corinthians precisa contratar. Quando fala em Corinthians, tudo se aumenta. Então a gente tenta o máximo possível manter em segredo, por isso que a gente é muito direto. Ah, saiu aquele, o Augusto foi atrás daquele, aquele não quer trabalhar com o Augusto. Muita coisa plantada, tá? Por alguém que estava aqui antes. É a informação que nós temos. Ah, não querem trabalhar com o Augusto, não querem. Ao contrário, nós não falamos com ninguém deles. Ao contrário, em todos que nós fomos, todos, eu quero ir para o Corinthians. Vocês vão ter uma surpresa aí de um que estava indo para não sei aonde. Quando falou do Corinthians, eu quero o Corinthians. Então tem 3 muito bem adiantadas, com propostas na mesa. E esperamos fechar o mais rápido possível, porque ninguém mais que eu, como torcedor e agora presidente, quer uma grande equipe em campo para que nos dê alegria. Não, isso já tinha sido bem antes. Eu estive no Uruguai, fui assistir a final do Independente, que fui olhar, independente de qualquer coisa, que é o que eu sempre falei na minha campanha. Por que o presidente não pode ir? Por que o meu diretor de futebol não pode ir? Que é o que eu falei, o Corinthians não servirá mais de intermediário para ninguém. Isso nos trará, como está trazendo uma grande economia em termos de comissão, que é uma coisa completamente diferente. Eu conheço de futebol, o Rubão conhece de futebol, temos um grande departamento, temos uma comissão técnica que nos indica, monitoramos e vamos pessoalmente ver. Eu estive no Uruguai, fui assistir ao vivo, ver com meus próprios olhos, é um grande jogador, está no mercado, mas a nossa prioridade era o Gabigol, de uma certa forma. Fui ver o lateral do Independente, independente de qualquer coisa, não teve proposta, não falamos, simplesmente fui assistir o jogo. E fui ter essa integração com os presidentes sul-americanos, que isso é muito bacana, para que ele receba melhor a nossa torcida, como eu falei. Então, não teve nada, não tem nada, é um grande jogador, hoje é um dos melhores do país, e futuramente, quem sabe. Qual?